podcast do Jason, o Observador, porque aqui eu trago e trarei a verdade para aqueles que aguentam ouvir. Muito bem, senhores, vamos para a parte 2 daquele podcast que eu fiz, o último podcast que eu fiz. O assunto é diferente, porém é como que é uma continuação, certo? Bom, finalmente, qual é a diferença qual é o verdadeiro significado da sigla? O homem que segue seu próprio caminho. Porque para muitos significa faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Eu vou explicar no contexto do vídeo, vocês vão entender melhor. Venham, meus amigos. A reunião de família vai começar. Senhores, por conta de alguns imbecis aí que fizeram lives com realistas, fizeram amizade com esse pessoal, estenderam a mão, né, os pioneiros, a vergonha do MGTOW brasileiro, né, que eu nem faço mais parte disso, e alguns outros aí, conserva cookies infiltrados, certo, pílula roxa, Mangina, Cafajeste, essa turminha aí da pesada aí que botaram o negócio todo a perder, né. Essa filosofia não tá mais sendo levada a sério. Em primeiro lugar, é uma filosofia sim, entendeu? É um estilo de vida sim. Não venha tentar relativizar, dizer que é um fenômeno moderno. Fenômeno tem a ver com fenômenos naturais, coisas que acontecem. Não. Isso não é um fenômeno, isso é uma coisa que os homens estão adotando porque não dá mais. Mas a maioria ainda é gado, é mangina. Bom, se queremos ser respeitados, vamos respeitar, certo? Mas relativizar as coisas e colocar tudo como uma coisa simples, sendo que é uma coisa mais complexa, não rola, né, gente? Pode ser considerado filosofia, pode ser considerado estilo de vida, certo? O homem que segue seu próprio caminho. Então quer dizer que agora eu vou fazer o que eu quiser, seja certo ou errado. Vou ser talarico, vou aprontar pra cima de um e de outro, vou fazer de tudo, porque eu sou um MGTOW, um homem que segue seu próprio caminho, vou fazer o que eu quiser, e se for das consequências. Não. Não é assim que funciona. Se você está revoltado, que no começo sempre é a fase da revolta, se você ficou com raiva, então não faça para os outros o que fizeram com você, certo? Começa assim. Você quer ter moral para criticar, não interessa seu passado, mude, certo? Mas não é disso que eu quero falar. Não é faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Faz o que tu queres, pois há de ter tudo da lei. Vem do livro da lei, escrito por Aleister Crowley, no qual ele dita a filosofia, ou melhor, isso sim é uma seita religiosa ocultista, né? Telema. Não posso explicar mais, pesquisem. Na qual é um tipo de uma sociedade secreta, ou melhor, uma seita ocultista religiosa, certo? Que Raul Seixas, Paulo Coelho e outros faziam parte, certo? Paulo Coelho é um autor de livros, se não me engano. Raul Seixas era um cantor, né? E alguns outros. A sociedade secreta ou seita ainda está ativa hoje, certo? São todos seguidores de Aleister Crowley e do livro da lei. Eu li a Bíblia dos Telemas, certo? E lá o ser Aiwaz, certo, que se manifestou a Crowley, ditou algumas coisas sobre a religião egípcia, né, a antiga religião egípcia, e fala que Horus ordenava a seus seguidores, faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, vou fazer o que eu quiser, porém, certo, isso é uma crítica às religiões de matriz judaica, ou seja, isso é pecado, aquilo é pecado, certo? É isso que eles criticam, que essa entidade critica. Aquilo é pecado, vou fazer isso e isso porque eu quero, estou preocupado com a vida em outra dimensão após a morte, certo? Não é isso que os cristãos alegam. Olha a diferença, todas essas religiões são da mesma matriz, mas eu vou comparar aqui o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo, os caras, ou melhor, a população no geral, na hipocrisia, porque ninguém é cristão mais de verdade hoje em dia, ninguém. Certo? Já se foi o tempo sair. Houve um tempo que até existia, mas hoje não existe mais. É tudo hipocrisia. O pessoal vai para a igreja, aprende as doutrinas lá, mas sai e faz tudo errado. Ninguém mais lê a Bíblia e não interpreta direito. Interpreta como bem quer.
faz o que quer como convém, mas não é disso que eu quero falar. Os cristãos vivem a vida. Eu estou preocupado com a vida após a morte, eu tenho que ir para o céu, eu tenho que ser bom, e nunca é bom, né? Sempre faz um monte de merda, porque o Deus bom vai perdoar lá depois. Mas eu tenho que me lembrar que no final da vida eu vou ser perdoado. Mas julgam, que é proibido, adulteram, que é proibido, se embriagam, que é proibido, cometem crimes, que é proibido. Não, mas ele vai me perdoar. Aí às vezes, fulano morreu num acidente de repente. Eita, ele foi pro inferno, ele não teve tempo para se arrepender. Ai, meu Deus, fazem julgamentos hipócritas todo santo dia uns com os outros, né? Fulano tá na miséria porque ele não acredita em Deus. Fulano tem que ir para a igreja para a tua vida melhorar. Enquanto os cristãos passam a sua vida todinha obcecados com vida após a morte, os judeus, que são praticamente a mesma religião, a mesma Bíblia, porque a Bíblia dos judeus é o Velho Testamento, só não o Novo, passam a vida, vivem a vida preocupados com a vida. Olha a diferença aí, a vida. Por isso que os judeus gostam de cash, de graninha, de fazer investimento, de economizar, certo? Porque eles vivem, são avarentos e tudo. Porque eles vivem a vida pensando na vida. Eles não estão nem aí para a vida após a morte, certo? O inferno do conceito cristão não existe no conceito judaico. Querendo muitos aí ou não, o judaísmo é a religião que veio, de onde o cristianismo veio. Nem venha dizer, o Islã também veio do judaísmo, certo? Nem venham com esse mimimi que não. Os comentários tá bloqueados, né? Pelo menos agora eu posso desabafar, ninguém vai me encher o saco. Eu não tô buscando autovalidação de ninguém, tô só dizendo a verdade, tentando ajudar a galerinha que realmente tá precisando. Porque aquele que realmente quer ajudar o seu próximo, no caso eu aqui, ele não busca aprovação, dinheiro nem nada. Ele faz tudo de graça. Eu não busco apoio nem nada. Aqueles que eu queria fazer amizade já estão lá no meu grupo Sociedade Secreta do Jason. Tá todo mundo satisfeito com o grupo e comigo, certo? Que eu sim não sou hipócrita. Às vezes os caras estão falando besteira, eu reclamo lá, mas na boa ninguém fica com raiva de ninguém, certo? Mas muitos aí buscam, como eu devo dizer, aprovação de homens, né? Isso é o cúmulo do absurdo. Não teve aceitação com mulheres, agora busca aprovação de homens. Ridículo isso. E pior, homens de má índole, né? Da pior espécie, né? Eu não consigo ter pena disso não, cara. Nem dó, nem nada. Isso aí é o pior tipo que tem. Tá ligado? Porque eu até entendo os blue pills que vão atrás de porra de validação feminina pra comer a vagina. Porque ela tem a vagina, o cara meteu a biloca, né? Mas a pessoa buscar autovalidação de homens, esse tá carente, viu? Mas voltando aqui ao tema. Olha, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo os telemas, com essa filosofia aí, que é pra fazer o que quiser, sem se preocupar com o pecado, disse isso ou aquilo, blá blá blá, eles tinham seus limites. Faz o que tu queres, mas não tudo o que te convém, entendeu? Parece que eles tinham um certo, como é que chama? Um entre aspas aí. Porque poderia haver consequências. Todo ato, ou melhor, toda ação tem uma reação, certo? Portanto, se você fazer estupidez, você vai acabar colhendo o quê? Consequências. Se você agir certo e com sensatez, você vai colher coisas boas, você vai colher segurança, você vai colher uma vida melhor, certo? Mas o que a filosofia afinal quer dizer? Bom, eu vou relatar uma breve ocorrência aqui que muitos de vocês já sabem, mas eu vou relatar de novo. Lembra do cigano Black Pill que não faz mais vídeo? Há alguns meses atrás, no ano passado, né, já estamos em 2020, ele entrou na web e fez um vídeo reclamando de uma live aí que eu já mencionei, certo? Que inclusive botaram homem casado, certo? Mas ele quis reclamar que para ele não estava mais fazendo sentido a sigla. Não faz mais sentido algum. Para ele tem razão. Ele tinha razão. Porque qual é a situação do homem atual? Certo? Prejudicado, escravizado, humilhado, certo? Mas é dominado pelo próprio libido. Ele vive na ilusão que o homem, para ser feliz, tem que ter uma mulher. Isso é puta mentira.
Se tem várias lá no puteiro pro cara pagar, por que que o cara vai pagar? Quer dizer, ou melhor, por que que o cara vai sofrer a vida toda, vai manter uma coisa que não vai ficar com o cara a vida toda, se o cara pode pagar e ter várias? Nem o homem, nem a colher foi feita para relação de monogamia. Quem disse isso é mentiroso. Nenhum dos dois foi a religião que criou isso. Então, eu me manifestei nesse comentário, critiquei os níveis juntamente com esse produtor, certo? E coloquei lá que tinha um pessoal aí que estava se comportando mal, viu? Que inclusive tinha até namorada, certo? Gente que excluiu o canal por causa de mulher e outras coisas aí. Não vou citar nomes, eu não sou bobo. Então, um determinado pioneiro aí, um determinado cidadão aí, veio me barrar o comentário no canal desse outro rapaz, que inclusive eu tava apoiando esse rapaz. Esse rapaz aí, se o dono do canal apoiou o comentário, por que que outros vêm me repreender? Não, Jason, a sigla não é ser, como eu devo dizer... Foi desse jeito que ele falou. Não é ficar numa caixinha, não. Não tem problema nenhum em você ter uma fixa para sexo. Sugar Daddy, né? Eu coloquei aqui. Lembrando, nesse comentário que eu fiz, eu não falei porra nenhuma de Sugar Daddy nem fixa para sexo, não. Eu falei de namorada. Relacionamento. Deixei bem claro isso aí lá no comentário. Não que o criador da sigla e tal tinha uma namorada, não sei o que. Eu pesquisei, não achei nada disso. Não achei. Pesquisei e pelo que eu sei foi um grupo de homens que resolveram se separar, certo? Foi um grupo. Se um lá se queimou, preferiu voltar para a Matrix, é um direito dele, certo? Então não venham aqui inventar isso ou aquilo, nem nada. Bom, esse foi um dos que bancou de realista, né? Se vendeu, mas cadê? Sumiu aí, né? Teve até outros conserva cookies e puas, né, que é aprovar a pílula roxa, né, que aprovaram o comentário dele lá. Na época eu até bloqueei esse cidadão aí que aprovou, tá ligado? Mas o indiano, apesar de ser um comédia, aquele indiano do canal A Vida é um Xadrez, ele fala umas coisas que é verdade. Ele fez um vídeo falando de Sugar Daddy e meteu o pau e falou bem, falou bonito e eu gostei. Nenhuma capivara prostituta vai deixar de sair da zona que ela ganha bem mais para bancar a namorada de aluguel. Ela vai ficar onde ela ganha mais, certo? Simples assim. Então quer dizer que esse é o cúmulo da carência e do fracasso. Quer dizer então que eu não consegui ter uma namorada na minha vida, eu agora vou pagar para ela ser minha namorada. Não, o homem paga para ter o sexo. Porque a gente tem que dar umas descarregadas se assim sentir vontade. Faz parte. Depende do libido de cada um. Porque tem homens que tem um libido maior, tem outros que tem menos. Não tem esse negócio que todo mundo é tarado, não. Isso aí já é putaria. Que o cara vai enlouquecer se no que tiver sexo. Isso aí é putaria. Conversa de mangina, de escravoceta. É papo irrelevante da Matrix pra fuder o cara. Pra meter o cara à força pra uma situação complexa no qual o cara sabe que vai se fuder. Então, voltando aqui. Você tem que ter cuidado. Sempre que você brinca com as mulheres, as colheres, e você cometer um deslize, um vacilo ou acontecer algum incidente, sempre com elas as consequências são eternas. Você engravidou ela, pessoa alimentícia por 18 anos e para sempre, certo? Você vai ser de certa forma ligado a essa mulher. Se acontecer, ela fizer uma falsa acusação, você tá fudido para sempre. Mesmo que você resolva o processo, você vai ficar com o nome sujo na justiça para sempre. Em geral, tudo que se trata delas, sempre as consequências são eternas. Pegar DST também. Então, cuidado aí a brincar com essas criaturas, viu? Cuidado. Eu digo aos senhores, cuidado. Eu não sou hipócrita, eu não sou mentiroso. Cuidado ao brincar, porque com elas as consequências sempre são eternas. A sigla, os seguidores da sigla, o homem que segue seu próprio caminho, ele tem que desapegar totalmente, desistir permanentemente de qualquer tipo de relacionamento a longo prazo, independente de ser de aluguel ou não, certo? Muitos caíram, gente. Esse pessoal, esses realistas vieram aí, bagunçaram a cabeça de muitos aí. A maioria desse pessoal é uma fraude, é cookie, é pua, é pílula roxa em busca de aceitação, não quer sair da Matrix. Não quer sair da Matrix. Entendeu? Não quer sair da Matrix.
Eles querem ficar com o pé na Matrix, ainda querendo fazer o que fazia antes. Só que não tem mais volta, cara. Se você tem que ser sincero, você tem que ser, eu devo dizer, íntegro, você tem que ser corajoso para encarar a verdade. E não ser covarde, ficar querendo fugir, arrumando desculpas esfarrapadas para estar em relacionamento, para estar nisso ou aquilo. Puta merda, cara, quanta hipocrisia. Muitos atacam as mulheres disso ou daquilo, mas são hipócritas de primeira linha junto com elas, né? Ridículo. O que essa filosofia representa? Esteve lá no seu livro O Homem Domado. Descreve a situação do homem. Nós homens, a gente foi educado e é séculos e séculos assim, que o homem só é completo se ele tiver uma colher, certo? Para ser sua esposa, o que for. Mentira. O homem foi feito para reproduzir, viajar e percorrer o mundo e se redescobrir. O livro fala isso. E foi uma mulher que escreveu, né? Eu ainda dou mais crédito a esse livro dela do que a alguns livros de Nessa Ranlita. Tá ligado? Só ensina para pipoar. Continuando, ela diz: o homem pega e se escraviza de propósito a uma mulher que não vai ser eternamente grata nem submissa a ele, certo? Então me respondam uma coisa, senhores. Essa é a essência da sigla. Você vai se meter numa coisa que você sabe 80% de chance e probabilidade de se fuder? Você vai se meter com isso? Me responda uma coisa. Qual é o sentido nisso aí? Qual é a garantia que o Estado judiciário, o Poder Judiciário nos garante em proteção ao homem, que ele não vai ser lesado? Essa é a parte dos bens, né? E a alienação parental, que mexe com os sentimentos do cara. E a decepção que muitos homens... Tem alguns homens que são românticos, não é todos, mas tem. Tem muito lixo aí também, mas tem alguns que são românticos. Eu um dia fui. Que se apaixona, se deixa levar, tal, se ilude, faz parte. Aí sofre o dano emocional, certo? Aí vem esse dano psicológico, emocional e o dano financeiro, certo? O cara saiu como disso aí? Destruído, certo? Mas a sociedade perdoa? Não. Vamos deixar ele ter o sossego dele, vamos deixar ele... ele não quer mais, ele tá certo, ele se prejudicou e tal e tal. Não. Não, nem todas é assim, só foi essa, não vai acontecer de novo, não sei o que. Todos os seres humanos, inclusive esse aqui que vos fala, é falho. Viu? Então, porque se nós homens que somos movidos pela razão, certo? Temos o cérebro mais desenvolvido que o delas, que são mais movidos por instintos primitivos e emoções, no caso delas, né? Por que nós, que somos um pouco mais racionais, não somos exceções, não somos perfeitos? Por que elas vão ser? Por que elas são perfeitas? Não acha isso aí exagerado, esse mito aí de exceção? Isso não existe, cara. Ninguém vai ficar com você o resto da sua vida, a menos que realmente tenha uma muito alta baixa estima, coisa que as modernetes não têm, certo? As modernetes são todas orgulhosas, autoestima e o ego inflado, certo? Orgulho nas alturas, certo? Pisam firme, salto alto, certo? Cabeça erguida e sai pisando quem elas vê na frente, entendeu? Essa é a colher atual. Então eu digo aos senhores: estão entendendo a verdadeira essência do homem que segue seu próprio caminho? Não é sair por aí fazendo tudo que não preste, prejudicando inclusive outros homens, não. A filosofia significa: você tem que melhorar, aprender, se informar, certo? Desistir totalmente de relacionamentos, certo? De qualquer tipo de relacionamento, certo? Sexo, você tem outras formas de conseguir, certo? Mais fácil, bem mais fácil. Teve uma grana, você mata seus desejos e cai fora. Eu não reprovo isso aí. Embora muitos prefiram o celibato absoluto, eu entendo. Mas também não é obrigado a aderir a isso, entendeu? Mas a filosofia em si significa: desiste disso e busca teu desenvolvimento para ti. Busca teu desenvolvimento pessoal. Busca evoluir como ser que você é, certo? Busque
se autorrealizar intelectualmente, evoluir e buscar algo a mais, certo? Olha, gente, ao contrário de vocês que estão iludidos aí, elas já estão fazendo isso, certo? As feministas evoluíram rapidíssimo após os anos 60, muito rápido, elas evoluíram muito rápido mesmo, elas já fazem isso, certo? Elas estão com você talvez hoje, talvez daqui a 5 anos, 10, mas vai chegar o dia que ela vai dizer adeus. E você vai ficar com as consequências. Entenda logo de uma vez. Deixe de ser burro. Entenda logo de uma vez. Portanto, quando foi que vocês viram o Jason, desde o meu primeiro canal, voltar atrás com o que eu dizia? Quantas vezes vocês viram? Uma única vez eu voltei atrás em algo que eu disse. Eu falava que os homens tinham que se unir e tal, mas agora eu mudei. Só isso. O homem agora ele tem que evoluir, deixar de ver em função do libido, para que ele possa finalmente ser livre, entendeu? Mesmo que isso leve séculos ou milênios, certo? E é isso aí, gente. A filosofia em si é para fazer o homem mudar, evoluir, certo? Se autorrealizar, se tornar melhor, mais rico, mais decidido, mais viver em paz, entendeu? Proteger o cara, fazer o cara se proteger. Então, se o cidadão lá, o pioneiro lá, falou que não é viver dentro de uma caixinha, não, filho, eu prefiro viver dentro de um bunker. No caso, a gente tem que viver num bunker. Levando em consideração que a gente está vivendo hoje em dia, tem que ser um bunker. Para quem não sabe, um bunker é um tipo de uma estrutura subterrânea para proteger de bombas, certo? Usada nas guerras. Tem que ser um bunker com as paredes muito reforçadas, viu? Porque leis misândricas, certo? Putaria, certo? Tá por toda parte aí. Feminismo às alturas, né? Em todas as alturas aí, para nos destruir, certo? Então é isso aí, gente. Não é caixinha, não. É um bunker para nos protegermos e nos salvarmos de tudo isso. Eu espero que com essas declarações vocês tenham entendido por que não dá certo realista no meio de nós. Não dá certo pílula roxa no meio de nós. Não dá certo conservadores no meio de nós. Certo? Ah, mas é uma seita? Não. Ninguém está organizando uma religião, nem todo mundo vai seguir à risca uma filosofia, não. Não é... Porque não, olha a desculpa que inventaram. Não, que está criando seita, não. Que eu saiba, todos moramos em casas diferentes, em cidades diferentes, então não tem impossibilidade de criar uma seita. Não tem uma religião por trás de tudo isso, entendeu? Não. É apenas uma proteção que nós estamos construindo ao redor de nós mesmos, certo? Para que possamos se autodesenvolver, se autorrecriar, certo? E evoluir, certo? Essa é a verdadeira essência do MGTOW. Se autorrealizar, crescer e prosperar sozinho. Mas se não deseja fazer isso, eu entendo. Mas por favor, se não leva a sério, eu vou dar umas dicas para vocês aí, vocês que não levam a sério, caiam fora daqui. Vão ser realistas, vão brincar com elas, vão ler nessa realita. Não tô pegando briga não, tô só dizendo aqui o que eu acho. Vão... Lembrando que eu não apoio o MGTOW daqui do Brasil não. O daqui do Brasil eu tô fora, eu apoio de fora. Entendeu? Eu apoio dos Estados Unidos, daqui eu tô fora. Eu apoio de fora. E é isso aí, gente. Espero que aprendam com isso aí, vão pesquisar mais, se informar e realmente percebam. Cara, se não dá, não dá. Volta pra Matrix, vai ler nessa realidade e vai jogar com elas e tenta ser capa, tenta fazer o que for. Mas não fica aqui dando dor de cabeça aos outros, não. Porque tem alguns, a cada 1000, tem uns 100 que quer. Eu já percebi, tem uns 100 que realmente quer mudar, quer evoluir, quer ser livre, entendeu? Então esses outros 900 aí fica atrapalhando tudo. Um bando de escravoceta. Então, fiquem na Matrix. O lugar de vocês é lá. E boa sorte, gente. É, negada.
Por enquanto é só. Pensam nisso aí. Pensem bem em tudo que eu falei, porque esse podcast é sério. Por enquanto é só.